Olá, bom dia. Vamos fazer mais uma live hoje. Vamos falar sobre como a gente pode alcançar a constância no Senhor, né? A constância em tudo na nossa vida é uma grande chave, né? Mas na nossa vida espiritual, ela faz toda a diferença em todas as outras áreas, né? Então, acho que vai ser uma live bem proveitosa. Que o seu coração esteja aberto aí, que você esteja com mais sede de aprender, né, do novo do Senhor. Porque Ele vai derramar aqui o que vem dEle, né, o que é a palavra dEle, não é o que vem de nós, né, da sabedoria humana, não. Mas é a sabedoria do alto. Eu vou convidar aqui a Cíntia para a gente orar e já começar. Ver se ela já está entrando aqui, que a gente já vai começando. Se você quiser anotar as passagens que a gente vai citar hoje, então lá em Hebreus 13, no versículo 8 e 9, versículo 8 e 9, a Cíntia já entrou aqui, acho que a gente já vai começar, e Tiago 1, versículo de 2 até versículo 8. E a gente vai finalizar com Romanos, desculpa, 1 Coríntios 15, versículo 58, tá? Tudo que vai falar sobre a gente caminhar firme, né? Deixa eu ver se agora a Cíntia entra. Peraí. Oi, mana. Oi. Não tô conseguindo te ver? Será que é a minha internet que tá ruim aqui? Não sei. Eu tô escutando o barulho aí, mas não tô te vendo. Mas vamos orar? Daqui a pouco eu acho que volta. Você tá me vendo normal? Tá me ouvindo normal? Tô. Será que eu mudo de internet aqui? Peraí, deixa eu só ver em qual internet tá. Parece que você não entrou aqui na minha live. Peraí, deixa eu... Então tá, vamos começar. Depois a gente vê como que fica. Você ora, Cíntia, pra gente começar? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa live, Deus, mais esse momento juntos na Tua presença, Senhor, mais essa manhã, Senhor, que o Senhor nos presenteia com um tempo contigo, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor, através das experiências que nós temos vivido contigo, que a gente possa compartilhar com as pessoas que entrarem aqui, ou que venha encher os nossos corações nessa manhã, Pai. E que a partir desse momento nossas vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deu uma cortada no meio da oração, Cíntia. Você tá aí num lugar bom de internet? Eu recebi uma ligação. Ah, entendi. Então, vamos começar lá falando sobre o versículo Hebreus 13, versículo 8 e 9, né? Porque para falar de constância, é o que eu estava comentando com você aqui antes da live, né, Cíntia? O nosso maior exemplo de constância, de alguém constante, foi Jesus, né? É Jesus. Então, para a gente aprender constância, disciplina, a gente precisa focar nele, né? A gente precisa realmente copiar tudo que Jesus fez e faz, né? Você tá aí com a palavra aberta ou eu leio aqui? Tô.
Tô aqui. Ó, se algum de Tá? vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ah, esse Isso é daí não é. Hebreus 13:8. Não. Ué, aqui eu tô com Hebreus 13:8 aqui aberto. E diz assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras. Hebreus 13:8 e 9, né? Esse daí eu acho que é a outra passagem, Cíntia, porque tá embaixo. Você que me mandou. Hebreus Mas 13:8, você mandou esse versículo aí. não, mas não é isso não. Mas então, é isso, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Jesus, ele não acordava cada dia com um tipo de personalidade, cada dia com um tipo de desejo, não. Ele era constante nisso, né? Ele era o mesmo ontem, hoje, ele é assim, né? Então a gente precisa aprender com o Senhor, com essa constância dele. E por que que ele conseguia ser tão constante, né, Cíntia? Porque ele não deixava as coisas desse mundo engolirem a fé dele, engolirem a prioridade da vida dele, né? Ele tinha tempo, ele de tempos em tempos, ele parava tudo, ele deixava a multidão e ele ia ter com o Senhor, né? E é nesse momento que a gente para tudo na nossa vida, que a gente vai para o secreto com o Pai, que a gente, né, coloca as coisas em ordem novamente. É lá que a gente consegue ter força para continuar sendo constante em Deus, né? Ele era cópia fiel do Pai, né? E Isso, Deus nos fez para ser fiéis. Ele nos fez cópia dele, né? Tanto que a palavra diz que nós somos imagem e semelhança dele. Mas o que falta em nós é a fidelidade, né? isso. Você tá falando de constância aí, e para mim é muito clara a constância de Deus, no sentido de que todos os dias, né, é um novo dia. Todos os dias nasce o sol, todos os dias ele acompanha o dia inteiro, e aí ele se põe no final do dia. Então, todos os dias ele nasce novamente, ele é constante. Não tem um dia que o sol não nasça, né? As semanas não tem um dia que falha, o dia da Uhum. semana não falha, o ano não falha, né? Então, assim, ele não falha nas estações do ano, como elas são, né? Então, assim, você Exatamente. vê a constância dele, você vê a fidelidade dele. Eu estava até comentando com você, né? Que ele tem me mostrado que não é que ele é fiel ao homem. Quando a gente fica lá, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele não vai ser fiel no que você quer, no seu desejo, né? Porque Ele não você é é fiel, boazinha. ele é fiel à palavra dele, ele é fiel a ele mesmo, né? Uhum. Ele determinou todas as coisas e a fidelidade é sobre tudo que ele determinou, sobre tudo que ele falou, sobre tudo que a palavra dele diz, né? Ele é fiel, ele manifesta a fidelidade dele nele mesmo. E nós é Exatamente. que temos que ser fiéis a ele, ou seja, nós temos que ter cópias fiéis a ele, se ele é constante, né? Se ele é fiel à palavra dele mesmo, se ele é fiel em tudo que ele diz, assim também nós devemos ser, né? Amém. E É aí isso. entra muito o temor, né? Que a gente estava conversando, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre o temor, e a gente explicou assim de uma forma muito didática, né? O que seria o temor de Deus. O temor de Deus é você ter medo de não estar na presença dele. Você Uhum. ter medo de não estar no caminho dele, não estar na palavra dele, não estar nele. Isso é você ter temor de Deus. Não é você temer que ele, nossa, ele vai te castigar, ele vai é, fazer você viver o mal porque você não foi
fiel não é nada disso, né? O temor a Deus não é ter medo de Deus. É você ter medo de não estar na presença dele, porque você sabe que só na presença dele você tem a vida de verdade, né? Você tem, você vive debaixo de uma verdade. É só nele que Isso. você vive debaixo de uma verdade, né? Quando você não está É a nele, gente você está vivendo. reverenciar, né, Cíntia? É a gente reverenciar como ele, como o maior poder, a maior autoridade de todo o universo. Não só da nossa vida, mas de todo o universo, né? A gente reconhecer a grandeza de Deus, a grandiosidade, a soberania dele sobre tudo e sobre todos, né? É esse reconhecimento mesmo, sem reservas. Independente de circunstâncias, a gente olhar e entender que ele é um Deus soberano. Ele está acima de tudo, né? Não existe nenhum outro poder que é maior do que o dele, nenhum outro amor que é maior do que o dele. E quando a gente tem esse temor sobre as nossas vidas, é mais fácil a gente confiar no Senhor. Sem o temor, a nossa confiança vai oscilar. A nossa vida vai ser muito oscilante, né? É muito instável. Então a gente precisa lutar contra isso, porque a nossa natureza ela é muito assim, né? Se a gente deixar solto, cada dia a gente acorda com um sonho, cada dia a gente acorda com um pensamento, cada dia a gente acorda com uma vontade. E aí a gente vai caminhando nessa imaturidade, né? Muito inconstante, né? Uma coisa que tem falado muito comigo é sobre o orgulho, né, do homem. Que muitas vezes a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente não está debaixo da palavra dele, da soberania dele, por orgulho, né? Porque a gente acha que a gente sabe mais, porque a gente acha que é, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, ou né, todo o ambiente proposto te dá razão, né? Ou seja, não, eu tenho razão, porque fulano foi assim assim comigo, então eu tenho razão de tratar ele assim. Ou eu tenho razão de sair do meu casamento, porque meu marido fez isso ou aquilo outro comigo, e assim, eu não mereço isso. Né? Justiça Isso, própria, né, cara? A justiça própria, ela é um grande vilão na nossa vida, né? É uma grande vilã, porque se a gente quer nossa justiça, a justiça aos nossos olhos, a gente vai automaticamente rejeitar a justiça de Deus. E a justiça de Deus ela é contrária à nossa, é, né? Então, quando a gente entende que a nossa justiça ela vem do Senhor, mas somente ela só consegue ser, né, completa na nossa vida quando a gente se esconde nele, quando a gente coloca ele como o nosso escudo, né, o escudo da nossa vida, o nosso advogado, o nosso Deus, o nosso Pai, a nossa fonte, né, de tudo que a gente precisa para viver. Quando a gente entende isso, quando a gente vive nesse lugar, a gente consegue trazer a justiça de Deus para as nossas vidas, né? E a gente não precisa usar o nosso braço, a nossa força, os nossos argumentos, a nossa inteligência. Isso não fica mais sendo a nossa fonte, né, de força e de a nossa confiança, né? Que muitas vezes a gente coloca a nossa confiança nas nossas experiências, no nosso entendimento, na nossa sabedoria ali, a né, que nossa a gente vai emoção, adquirindo. muitas Isso. vezes na nossa emoção, não, mas eu tô em paz com essa decisão. Eu tô em paz com isso, eu me sinto bem com essa decisão. Só que Deus não falou na palavra dele, ó, você só faz o que você se sentir bem em fazer. Né? A palavra Pelo dele contrário, né? Pelo contrário, a gente morre para nós mesmos todos os dias. É porque a gente está morrendo para nossa própria vontade, né? O que não é confortável, né, Cíntia? O nosso natural é a gente fazer aquilo que a gente está afim de fazer, o que nos traz mais benefícios, o que atende mais os nossos próprios interesses, né? E a palavra de Deus nos convida para fazer exatamente o contrário. Né? Quando você perde a sua vida, ou seja, quando você abre mão da sua vontade, aí que você acha a verdadeira vida, né? Porque a vida em Cristo ela é assim, né? Cristo nos ensinou fazendo isso, ele se entregou por inteiro. Ele não fez o que ele estava com vontade de fazer. Tanto é que lá, quando ele estava no auge do sofrimento dele, ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então,
O Senhor Jesus, ele nos ensina em todo o tempo sobre essa constância, sobre a gente abrir mão de nós mesmos, né? Sobre a gente querer decidir, né? Caminhar em maturidade com o Senhor. Uma pessoa constante, ela demonstra que ela é madura em Deus, né? Ela demonstra que ela tem uma fé madura. Ela não vive mais cada dia, né, por uma voz, cada dia por uma direção, cada dia, né, de acordo com uma inspiração do coração dela, que vem e que vai, né? Porque a gente é assim, a gente é muito oscilante, né? Nós somos seres espirituais que ocupam, né, que possuem uma alma que é muito oscilante, né? As nossas emoções, elas oscilam muito num corpo, né? Que está ali em contato com os sentidos, né? Então, se a gente deixar só os nossos sentidos, né, aquilo que vem através dos nossos sentidos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, o dominarem sobre a nossa vida, a gente vai ser totalmente inconstante, né? Os sentidos, né? Você tocou nessa questão de sentidos e Deus sempre fala comigo a respeito disso, né? E Ele usa sim os nossos sentidos, mas quando nós estamos debaixo, né, do Espírito Santo de Deus, Ele usa os nossos sentidos, sim. Ele, assim, é quando você se desfaz do seu orgulho, da sua justiça própria, de achar que você consegue mais sem Deus do que com Deus. Mas muitas vezes isso daí não é consciente, né? É algo que você vai levado a viver até pela herança que a gente recebeu, né? E o que hoje vem sendo pregado muito, né? Do empoderamento, que você pode, que você consegue, que você realiza, que você é o bom, né? Isso. Você não precisa de mais nada, de mais ninguém, né? Você é autossuficiente. Você É, mesmo consegue resolver qualquer situação. E aí, realmente, se você se enxerga dessa forma, você não vai se render a ninguém, né? Muito menos, né? Você vai achar que você não precisa de ninguém. Você não precisa se humilhar, você não precisa se render, você não precisa se submeter, né? E a palavra de Deus nos ensina o contrário disso, né? Que a gente precisa se render, que a gente precisa se entregar ao amor de Deus, ao governo do Senhor sobre a nossa vida, para que Ele tenha liberdade para fazer exatamente conforme o plano original que Ele sempre teve para nós, né? Senão a gente vai traçar as nossas próprias, a nossa própria rota ali e vai viver fora da vontade do propósito do Senhor, né? e eu acho assim que ao mesmo tempo que é mais simples do que a gente imagina, ele também faz com que que gere mais luta, por exemplo. Eu tô dando o exemplo aqui do casamento, porque foi algo que Deus tocou no meu coração, assim, com relação ao casamento, né? A palavra de Deus diz sobre o casamento, ele fala sobre o casamento, né? Fala que o casamento ele é um cordão de 3 dobras, onde o marido e a esposa estão unidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso daí gera uma proteção para sua família, né? Para os seus filhos, Isso. para sua família. E lembrando que Deus é constante, ou seja, Ele é constante e Ele é fiel à palavra dele. Então, independente do casamento que você vive, né? Se você se mantém naquele casamento, Deus ele é fiel. Ele é fiel e ele é constante para manter a sua vida protegida, a vida dos seus filhos protegida, mesmo que o casamento não seja ideal. É claro que ele é muito melhor quando você busca a Deus, né? Trazer de fato Deus para o seu casamento, não só na obrigação, mas no prazer, né? Não só nas regras, mas em tudo que envolve o casamento, que é emoção, é amor, é convívio, né, diário, é um construir constante. Então, assim, por que eu tô falando disso tudo? Porque hoje está muito mais fácil, né, quando tem qualquer probleminha, qualquer situação, você traz para jogo o seu orgulho, a sua justiça própria, e aí você se empodera de uma situação que você, olha, eu não preciso disso para viver, não preciso, né, passar por isso. Eu prefiro acabar com esse casamento do que continuar vivendo desse jeito, né? Então,
tá muito mais fácil você... né, a gente acha que é muito mais fácil a gente sair do casamento do que lutar por ele, né? Uhum. E assim, quando a gente sai do casamento, a gente está saindo do ambiente de Deus. A gente está saindo ali Exatamente, porque o do ambiente casamento que a pertence a palavra Deus, né? O do casamento é uma ambiente que aliança que pertence a Deus. Então, existe essa proteção que você comentou, né? exatamente. E assim, então, quando você sai do casamento, é você que está quebrando a aliança que foi feita, né, perante Deus, perante os homens, né, e perante o mundo espiritual. Então, quando você sai deste ambiente, você perde aquela proteção. Você sai desse ambiente, você está saindo da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, assim, se o seu casamento não está bem hoje, lute pelo seu casamento. Bote seu joelho no chão, ore, clame ao Senhor. Né? Traga Deus para o seu casamento, traga Deus para a direção da sua vida, porque Ele, na direção da sua vida, Ele transforma tudo ao seu redor. Né? Essa que é a verdade. Isso. Muitas vezes a gente fica ali apontando o erro no outro. A gente tem que trazer a responsabilidade para si. Né? Trazer a transformação que Deus tem para a sua vida. Porque quando Ele transforma a sua vida, Ele transforma o seu casamento, Ele transforma os seus filhos, Ele transforma tudo ao seu redor. Então, quando a gente opta, né, pelo que a gente acha que é mais fácil, mas na verdade é o mais difícil, porque você deixar de lutar pelo seu casamento e sair dessa aliança, você está trazendo muito mais maldição, né, muito mais colheita ruim. Você está saindo debaixo da proteção de Deus. Né? Você está saindo debaixo do temor. Lembra que a gente começou falando sobre o temor? Que o temor é o quê? Você não sair, é você ter medo de não estar na presença de Deus. É você ter medo de não estar debaixo de uma aliança com Deus. E quando você sai do seu casamento, você está fazendo justamente isso. Ela envolve falta de temor, envolve falta de fidelidade à palavra de Deus, a cumprir a vontade de Deus, né? E a consequência disso é você estar saindo debaixo de uma aliança e vivendo a sua própria vontade, né? Vivendo a facilidade que você acha que é sair deste casamento, porque o outro não é bom o suficiente, porque o outro se acha demais, porque o outro né, não te faz feliz. E aí você está quebrando uma aliança com Deus. Você tem que entender que você não está quebrando uma aliança com o seu cônjuge. Primeiro de tudo, você está quebrando uma aliança com Deus. Isso é falta de temor, isso é falta de fidelidade, isso é falta de, cara, viver a humildade que Jesus sempre nos ensinou. Por quê? Porque você está indo com seu orgulho, né? Indo com sua justiça própria, indo com sua emoção. E, nossa, isso me tocou de uma forma tão forte, porque, assim, hoje em dia é muito fácil você abrir mão do seu casamento. Eu tenho visto muitos crentes, né, que viveram a vida na igreja, que se dizem pessoas de Deus, que se dizem pessoas que buscam a Deus, que leem a palavra, abrindo mão do seu casamento. Porque Com o tempo, demonstra o quê, né, Cíntia? Isso demonstra que é uma pessoa inconstante. Uma pessoa que não tem a vida realmente rendida ali diante do altar de Deus, diariamente, ela tem essa tendência de viver conforme as emoções dela, viver conforme o orgulho dela mandar, viver conforme o humor dela, né? Ela não tem um compromisso ali antes com o Senhor de morrer para a vontade dela, de morrer para a carne dela, né? Por isso que ela vive cada dia de um jeito. E aí, se ela acorda com isso na cabeça, ela não consulta Deus, ela não coloca isso, ela não submete isso ao Senhor. Ela simplesmente vai e decide, faz do jeito que ela acha melhor, né? Então, já tudo isso. lutei muitos anos, né? Já lutei muitos anos por esse casamento. Já fiz tudo o que podia ser feito. Então agora eu não aceito mais, não quero mais. Né? E na verdade, assim, a sua luta foi como? Com a sua própria força, com a sua própria vontade, né?
foi como essa luta? É porque, assim, a luta que Deus nos propõe é em nós mesmos, né? É a nossa... É contra a nossa própria carne, né, Cíntia? É contra a nossa própria vontade. Porque a Bíblia nos ensina que todos os desejos da nossa carne, das nossas emoções, os desejos humanos, eles são contrários ao desejo do Espírito Santo. E se não é o Espírito Santo que está governando a nossa vida, a gente vai agir, né, com as nossas próprias emoções, com a nossa própria vontade. E a gente vai fazer as piores escolhas, né? Vai tomar as piores decisões. Mas o que eu queria deixar muito claro era isso, entendeu? Que, assim, a gente tem que entender que a gente sair do nosso casamento, a gente está quebrando uma aliança primeiro com Deus, né? Segundo, com o nosso cônjuge. Não é natural. Não, né? Não é só com o cônjuge, porque ele é assim, assado, faz isso ou faz aquilo. Não é. Você está quebrando primeiramente uma aliança com Deus. E aí você está saindo debaixo desse temor. Você está saindo debaixo dessa aliança, dessa presença. E aí você pede toda a proteção que existe nessa aliança. Porque a sua confiança não está 100% em Deus, né? Você já está mais em você do que em Deus. Você confia mais no seu taco do que em se submeter à vontade de Deus. E a gente tem que entender que, assim, casamento é algo muito forte, né? Você vê a Bíblia, na verdade, tudo que envolve Deus, ele envolve o casamento. Tanto que quando Jesus voltar, ele vai o quê? Casar com a noiva. Com a igreja. Ele vai casar com a noiva. O tempo todo, Jesus sempre fala sobre ser um com o Pai. Né? Que nós temos que ser um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Isso é o quê? É o casamento. É você ser um com seu marido. Então, eu vejo assim muito claramente o tanto que a Bíblia ela envolve o casamento nos propósitos de Deus. E no desígnio que Deus criou para a humanidade. Então, assim, e eu tenho visto cada dia mais os casamentos se acabarem por bobeiras, né? Por Falta de fé, né, Cintia? Falta de fé e de perseverança, né? Quando a gente não tem esse espírito perseverante, né? Quando a gente não tem isso que a palavra tanto nos ensina, a gente simplesmente entrega os pontos mesmo. A gente Eu creio que é muita falta de entendimento. Falta de sabedoria também. De entendimento do que a palavra de fato diz, né? Sim, eu acredito que muita gente vive o cristianismo sem a palavra. Porque eu, muitos anos, vivi assim. Um cristianismo em que eu tinha ministério, em que tinha, né? Vivia quase de segunda a segunda dentro da igreja, trabalhando para Deus, mas sem uma vida íntima. Se relacionar com Ele, né? Sem ler a palavra todos os dias. Então, assim, eu acredito que esse é um dos grandes motivos pelo qual as pessoas não têm um entendimento real do que a palavra diz. E aí não consegue viver, porque quando você não entende, você não vive. Aí você vai viver inconstante. Vai viver qualquer outra coisa que não é o evangelho verdadeiro, né? Cíntia, vamos ler aqui o que está lá em Tiago 1, fala bem sobre isso, né? Como a gente manter a nossa fé e a nossa perseverança, que é básico para a gente ser constante. É básico para a gente conseguir decidir caminhar numa jornada com o mínimo de oscilação possível, né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem essa tendência de oscilar. Mas quando a gente está comprometido em caminhar em fé e perseverança no Senhor, a gente se observa melhor e a gente corta isso o quanto antes, né? Então a nossa vida ela vai se tornando cada dia mais constante no Senhor, se a gente decide caminhar, né? Construindo uma vida de fé e perseverança. E diz assim lá em Tiago 1, a partir do 2 até o 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, até as crises, até as tribulações, quando a gente tem essa fé madura em Deus, a gente olha com outros olhos.
Olha o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Então, se você passar em qualquer tipo de provação, entenda, você está tendo a oportunidade de ter a sua fé provada para quê? Para que você alcance a perseverança, né? Uma oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, né? Então, maturidade, tudo isso tem a ver com constância, né, Cindy? Tudo isso tem a ver com a gente caminhar com fé, com perseverança, está tudo interligado ali, maturidade, fé, perseverança, morrer para nossa própria vontade, né? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, peçam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. O que a onda do mar representa aqui? A inconstância, né? É exatamente isso. A onda do mar, ela é assim, cada hora tá de um jeito, cada hora um dia tá forte, outro dia tá fraco, outro dia, né? Então, Depende do vento. exatamente, depende do vento, ela segue o vento. E muitas vezes a nossa vida tá assim, levada por ventos de vontade, vento de doutrina, vento de... Por quê? Porque você não tá convicto, enraizado realmente no Senhor. Você não tá perseverante no Senhor, né? Ele não deve esperar. Essa pessoa que é assim, né, levada como um vento, como a onda do mar, não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Então, eu achei muito forte essa palavra, né? Fala sobre tudo que a gente resume, tudo que a gente falou aqui, né, Cíntia? É. Sobre a gente ser inconstante, ser levado. Ah, não, minha emoção tá mandando eu fazer isso, vou fazer isso mesmo. Ah, deixa pra lá, desisto, entrega os pontos. Ah, não vou pedir perdão, não. Ah, já aguentei muita coisa. E aí você vai na sua justiça própria, você vai no seu próprio entendimento, você vai, escuta algum conselho aqui de uma pessoa que nem tem vida com Deus e você aceita. É isso mesmo, vou deixar isso para lá, vou desistir, não vou mais passar por isso, eu não mereço isso, eu sou, né? Eu sou demais, não posso passar por isso. E aí você se perde, né? E aí a gente se perde na nossa justiça própria, nas nossas emoções, no conhecimento humano e deixa de viver o principal, que é a sabedoria do alto, né? Que é uma vida, uma caminhada de fé, uma caminhada de perseverança, que consegue alcançar a maturidade. Só assim a gente alcança a maturidade e a maturidade nos leva a ser constantes, né? Assim. Isso. E aí, você tem mais alguma coisa para comentar? Para a gente finalizar com aquela palavra que está lá em 1 Coríntios, aquele versículo? Não, podemos finalizar. Então, para finalizar, então, a gente vai ler aqui 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Então, assim, como que a gente consegue isso, né, Cíntia? É se rendendo todos os dias, indo todos os dias pro altar do Senhor e perguntando: Pai, como é que tá a minha vida, Senhor? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Pai, tá tudo alinhado com os seus planos? O meu coração, minhas emoções, né? É você se olhar, você se observar, é você deixar o Espírito Santo sondar a sua vida e revelar o que precisa ser transformado, né? Todos os dias o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas, Ele tem algo novo para derramar. Mas se a gente estiver cheio de nós mesmos, a gente não consegue nem perceber o que o Pai está falando. Muito menos entender o que Ele quer fazer, né? O que Ele quer ali direcionar a nossa vida, né? É isso aí. Uma palavra final aí, Cíntia? É isso, que a gente entenda, né, sobre o temor de Deus e sobre não romper uma aliança com Deus, né? Você viver debaixo do que a palavra dele diz. E entender que essa é a fidelidade, né? Você ser fiel e você viver a palavra dele.
E é isso. É isso. A gente está comprometido em ser constante, né, Cíntia? Tudo requer decisão, tudo requer disciplina da nossa parte. Por que que é tão importante a disciplina, né, Cíntia? Por que que a disciplina também está tão voltada para a constância? Porque é ela que nos faz decidir pela vontade de Deus e não pela nossa, né? Quando você é disciplinado, você não leva em consideração a sua vontade, suas emoções, o seu humor do momento. Você tem uma aliança ali com a palavra de Deus. Você leva em consideração o seu comprometimento, o seu compromisso é com a palavra de Deus. É com aquilo que você está aprendendo, né, com o Espírito Santo de Deus, e não com aquilo que você ouviu, que você está a fim de fazer no momento, né? E isso aí faz toda a diferença, né? Nas nossas decisões, na nossa caminhada diária, no nosso momento de a gente ter compaixão ali no dia a dia, a gente ser mais leve, a gente abrir mão da nossa vontade, abrir mão da nossa justiça para ver o cumprimento da vontade de Deus, para não impedir o agir do Senhor, né? Eu vou até mais fundo. Isso daí te separa da vida e da morte, né? Exatamente. Se você não está vivendo isso, você está morto espiritualmente. E quem está morto espiritualmente realmente não vive, né? Não está vivendo nada. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, nosso Rei amado, Deus poderoso, Paizinho precioso, queremos te agradecer por essa palavra, Deus, tão importante, Jesus. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, de continuar ministrando, de continuar falando. Deus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, Pai. Que o nosso coração, Deus, esteja rendido, Deus, em Te obedecer, Pai. Compromissado, realmente, Deus, em permitir que o Teu Espírito Santo venha governar sobre tudo nas nossas vidas, Pai. Que não sejamos mais nós no controle ou qualquer outra pessoa, mas o Teu Espírito Santo ali nos conduzindo a caminharmos, Deus, numa caminhada de fé em fé, de glória em glória, de perseverança, de maturidade, de constância no Senhor, Pai. Amém. Ensina-nos a cada dia, Deus, a vivermos na disciplina do Teu Espírito, Deus, para que a nossa vida não seja engolida, Deus, pelas vontades da nossa carne, que vão nos levar para a morte, Deus, e não para a vida contigo, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a discernir, Deus, a cada decisão, a cada situação que a gente enfrentar, Deus, que a gente seja cheio da tua sabedoria, do teu discernimento, Pai. Do governo do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe todo mundo. Amém. Um ótimo resto de semana aí pra gente. Amém. Até a quinta-feira que vem, se assim Deus quiser. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.